Pô, eu vi um vídeo aqui do Bruno Formiga. Quem é o melhor centroavante gringo? Vamos ver. Seguinte, o programa hoje aqui, agora é papo sério, tá? Vai testar o seu poder de interpretação e a sua boa vontade. Ou seja, eu já perdi aqui, né? Já comecei perdendo. Se eu vou testar a interpretação das pessoas e a boa vontade da galera na internet, acabou-se. Pô, ele vai comentar absurdo, né? Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você o quê? Que a prestar atenção no programa, entender qual é o foco e entender os argumentos. Dito isso, você se inscreve aí nesta toca na notificação para poder ser lembrado toda vez que tiver vídeo, que é igual um alarme. Quando sair vídeo novo, você não vai precisar. Putz, hoje é sexta-feira, né? Tem polêmica. Qual o melhor atacante estrangeiro em atividade no Brasil? Pô, eu acho que em atividade é o Verratti. Atualmente é o Verratti. O programa tem um título longo, né? Qual o melhor centroavante, porque o atacante deixa vago, viu, Edu? É centroavante. Centroavante estrangeiro no Brasil. Hoje. Vamos encurtar esse título aqui. Qual o melhor 9 gringo no Brasil hoje? Eu acho que fica menos caracteres aí. Dito isso, você entendeu, né? E a foto deixa muito claro aqui. Ah, mas cadê o Paolo Guerreiro? Não tá aqui. O Guerreiro tá jogando no Brasil hoje? Não tá. Então não tem que estar na disputa. Ah, mas e... Pense em um outro aí. Soares não está no Brasil hoje. Outro. Tevez. Pô, Tevez tá aqui, está atuando hoje, beleza? Dito isto, vamos lá. Ele tá por aqui, mas não necessariamente a gente vai falar da atual temporada só. Vai falar quem é o melhor, que tem ferramenta, quem geral. é o mais jogador deles todos. Aí a gente vai pegar momento, vai pegar história, números, título, artilharia. Em geral, mas não acho que é o Verratti, não. Pô, em geral... Pô, é que eu gosto muito do Caleri, mano. Mas... pelo que fez é o Cano, não tem jeito, então. Porque se você for pegar a temporada, por exemplo, o Lucero é quem tem mais gols. O Verratti tem sido o mais decisivo. Aí a briga ia ficar pronto, acabou, é isso aí. Aí o programa ia durar 5 minutos, você ia se sentir enganado. E o meu chefe ia ficar puto, porque montou toda uma estrutura. Eu acho que a Caleri... Eu acho que é Cano, Caleri... O Verratti, que tem sido o mais decisivo. Verratti e Lucero. O Lucero, que somando o gol bruto, é quem fez mais. Então não tem como, né? Temos o Borré, pô, que rodou pela Europa, jogou pelo River. Aí você fala, mas ele é incomparável, tinha que ser o Borré. Ou então o Ener Valencia. Nenhum deles aqui disputou uma Copa do Mundo igual o Ener Valencia. 2, né? E jogou tão bem. Quem foi o melhor em Copa aqui? Valencia. Até porque a maioria aqui nem Copa jogou. Então tem que... o Memphis não é, né? O Memphis não é um centroavante de origem. Ver os que ele pode fazer o papel de centroavante, mas não é um centroavante. Romero, tem uma galera pra concorrer. Então vamos lá. O Cano tem 299 gols na carreira, tá? De todos aqui é o que tem mais gols na carreira. E tem 36 anos, também é um dos mais velhos. Pô, é que eu não lembro certinho, mas eu acho que nos últimos 3 anos o Cano é o cara que tem mais gol. Pô, tem muito gol, tipo assim, 100 gols nos últimos 3 anos. Beleza? Ele jogou, assim, na fase boa dele, em média, ele joga mais de 50 jogos por temporada. Inclusive no Fluminense ele chegou a bater 70, né? Vale lembrar aí. Ele normalmente funciona nos clubes por onde passa e tá mais ou menos 8 temporadas seguidas jogando bem. A exceção dessa, porque teve lesão, transição de treinador e ele não tá tão bem. Porque ele jogou muito bem no Vasco, ele jogou muito bem no Fluminense e ele já tinha jogado muito bem no Independente Medellín. Então, assim, a sequência do Cano, ela é maravilhosa. Precisa lembrar que em 2020 no Vasco ele meteu 24 gols e deu 1 assistência. Em 2021, ainda no Vasco, 19 gols, 3 assistências. Aí vai pro Flu, 22. Ele já chega metendo 44 gols. 44. E 7 assistências. Aí no ano seguinte, 2023, 40 gols e 3 assistências. Quando ele meteu os 44 gols, falou, rapaz, ele não repete mais isso nem a pau. Aí ele foi lá e quase repetiu. E foi campeão da Libertadores. E aí esse ano, 5 gols só e 2 assistências. O Cano tem 11 artilharias na carreira, sendo 4 dessas artilharias no Brasil. Então assim, o Cano tem muito recurso. Caleri, 137 gols na carreira, 30 anos. Nossa, cara, ele tem pouco gol, hein, mano? Caralho. Monstro. Escora bem, né? Dá profundidade, assim, um cara é muito bom. No Boca, ele foi muito bem uma temporada ali, né? Ele faz 23 gols. Depois ele tem outra boa temporada no Las Palmas ali, mas pouca continuidade nos lugares. O melhor lugar onde ele jogou foi mesmo no São Paulo. Na primeira passagem dele, 16 gols e 3 assistências lá em 2016. Aí 22, 27 gols, 6 assistências, baita temporada. Em 23, 14, 16. Aí 22. Na primeira passagem dele, 16 gols e 3 assistências lá em 2016. Aí 22, 27 gols, 6 assistências, baita temporada. Em 23, 14 gols e 6 assistências. Em 24 agora, 13 gols e 5 assistências. Bem abaixo do Cano. Tem uma temporada com 30 gols, mano.
Esse é o programa que está sendo gravado num dia que tem jogo do São Paulo, então eu não sei se ele fez 8 gols no mesmo jogo, mas... E ele tem na carreira uma artilharia. Verratti, que tá no hype, olhando agora o momento da gravação, nenhum atacante tem sido tão decisivo quanto o Verratti. Não, o Verratti foi de louco, se eu fosse escolher o ano de 2024 de algum deles, eu escolheria o Verratti. Não, eu o também. Verratti está sendo decisivo, líder, só fazendo gol importante, não, mas tem uma característica que é muito diferente das outras, que é o jogo pelo alto. O Verratti é o melhor cabeceador da América do Sul nesse momento. O índice de conversão dele é absurdo e o Verratti nunca fez gol em Libertadores, não, mas aí você quer que ele faça o quê? Opa, viado. O cara jogou no Vasco, o cara jogou no Belgrano, não tem o que fazer. Ele faz gol onde pode jogar, né, pô? 35 anos e 119 gols na carreira, né? Tem menos que o Caleri, menos que o Cano. Nunca parou muito em lugar nenhum. Ele teve uma boa passagem ali pelo Belgrano, 3 temporadas e meia, bem constantes, mas o restante da carreira também, né? muito pingado. Em 2023 ele fez 10 gols e deu uma assistência e agora ele já tem 18 gols e 2 assistências. O Alberto tem, acho que 16 ou 18 gols. O Alberto tem esses números aí. Na carreira. Tem sido letal pro Vasco e, repito, se fosse pra escolher agora, olhando para o ano de 2024, eu iria de Verratti pela justiça da relevância dele. Eu acho que o Caleri tem mais refino com a bola. Eu também acho isso. Um pivô mais inteligente, mapeia melhor o jogo. Dentro da área, eu acho o Verratti, neste momento, melhor que o Caleri. Eu também acho área, talvez o Caleri tenha alguma facilidade a mais, mas também não é dos mais confortáveis fora da área. Nem Verratti, nem Caleri se sentem muito confortáveis. Assim como o Mastriani também não se sente. São 126 gols na carreira, 31 anos e de todos acho que é o menos móvel aqui. Pouca movimentação, uma artilharia na carreira. No América fez 1 gol e 1 assistência em 22. No ano passado, 21 gols e 1 assistência. E agora, contando só o Cap, 16 gols e 5 assistências. Nossa, ele tem bastante gol no Cap. Interessante. Borré, 117 gols na carreira, 28 anos, muito jovem. Não fez nada pelo Internacional, né, até agora. E teve uma grande passagem ali pelo River, depois passeou pela Europa ali, Borussia Mönchengladbach e não sei o quê, mas nunca se firmou e nunca teve uma temporada na vida com mais de 20 gols por um clube. Então, assim, pode até colocar na categoria supervalorizada, se você quiser, mas vai entrar na briga aqui pra não ganhar. Não vai ganhar, né, mano? Não vai ganhar. Mas não vai ganhar. Esse tem que ficar de olho. 219 gols, é o segundo com mais gols aqui. 34 anos, bastante experiente, foi o que jogou Copa do Mundo 2 vezes muito bem. Olhando por seleção, foi o que teve o melhor rendimento em seleção. No Inter, em 23, 13 gols e 2 assistências. No Inter, esse ano, 8 gols e 2 assistências. Dito isso, 4 artilharias na carreira. Ficou muito marcado pelos gols que perdeu contra o Fluminense na Libertadores, que poderia ter mudado completamente a história daquela Libertadores e da percepção que a gente tem do Ener Valencia. Eu não tenho nenhuma dúvida que, em termos de refino, o Ener Valencia aqui talvez seja o melhor deles. Talvez seja o melhor deles. Ele foi bem no Pachuca e bem no Tigres. Foi muito bem no Fenerbahçe, diga-se passagem. Pra você, a partir de quando pode se considerar muito gol? Depende muito. Depende da idade, depende da posição, depende de quem é o jogador, depende dos times que ele jogou. Depende, porra, diversas variáveis pra decidir se é muito gol. 59 gols lá e bem na seleção. Ele tem 42 gols e 6 assistências na legal seleção. mesmo. Então, assim, o Ener Valencia, se for olhar o geral, talvez ele seja o melhor. Mas a gente tá olhando aqui o recorte do que fizeram no Brasil e aí pegando a qualidade dos caras, pegando o somatório todo pra tentar entender. E o Ener Valencia ficou, na hora que ele foi mais exigido, ele realmente falhou. Então, assim, o torcedor do Inter tem uma certa mágoa. Com justiça, ninguém perde gol de sacanagem, mas ele mudou a história da Libertadores e a história dele próprio aqui, né? Lucero, 32 anos. O Ener Valencia também é brincadeira o que ele faz, né? 152 gols na carreira. Esse tem uma média absurda, né? O ano passado, 24 gols e 7 assistências. Esse ano, 23 gols e 5 assistências. Tem menos movimentação que vários aqui, tem menos refino, um jogador um pouco mais duro e tal. É o 8º clube na carreira, né? Ele rodou pra caramba, mas foi bem no Vélez, foi relativamente bem no Colo-Colo e tá voando no Fortaleza. Tem 2 artilharias na carreira. O Flaco vai entrar nessa conta aqui, mas o Flaco, acho que nem a torcida do Palmeiras se convence, né? Sobre o Flaco Lopes, tá vivendo o melhor ano da carreira dele, mas não dá pra brigar com uma galera aqui. Eu vou citar o Flaco pra dizer que citei. O Romero não é 9, ele não é mais centroavante há muito tempo, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians e o maior artilheiro da Neoquímica Arena, mas assim, na boa, sempre que falam do Romero, não é, tem um gol decisivo aqui. Eu vejo ele mais como um segundo atacante, mais como um ponta, assim. Pô, 9 ele nunca foi, mano. Ele pode ter sido um falso 9 por algum jogo do Corinthians, mas um 9 de origem ele nunca foi. Pode ter sido algum jogo bem específico que ele foi um 9 de origem. Mas geralmente, quando ele jogava naquela geração do centro de campo, ele era um falso 9.
e ali, mas vamos falar, esforçado, ajuda e faz não sei o quê. Então, assim, vou citar para dizer que citei, mas não é centroavante. 2, nem o torcedor do Corinthians está conformado e agora que chegou uma galera, vai pro banco, né? Provavelmente. Então, vamos lá. A disputa mesmo, ela é Ener Valencia, Caleri, Verratti e essa galera aí, beleza? Eu concordo. Mas faltou o Brett White? Não, viado, mas o Brett White não fez nada no Brasil. Ele pegou o recorde, o que fizeram no Brasil. O Verratti e o Caleri, eu acho eles bem menos técnicos do que Cano e Ener Valencia. Ninguém teve no Brasil a temporada que o Cano teve aqui. E o Yuri? Centroavante estrangeiro. Ninguém, temporada 23. Ele atingiu o ápice aqui. 40 gols, artilharia de Libertadores, campeão de Libertadores e tal. O Ener Valencia foi o que mais jogou por seleção. E o que talvez fora da área seja o mais versátil, muito rápido, muito móvel. Dentro da área, o Cano é melhor que o Ener Valencia. Para fazer gol, é o Cano. Para ser centroavante, eu prefiro o Cano do que o Ener Valencia. E aí, na comparação... Desses 4, o Valencia é o melhor jogador? Não, eu acho que o Cano é melhor. Pô, lógico que o Ener Valencia joga 2 Copas, né? Mas... Não, com a bola... Pô, mas na função de fazer gol, o Cano é melhor. O Cano, Caleri e Verratti, o ano não é o do Cano. Se for olhar 2024, não tem como ele brigar aqui. E aí ninguém é doido. Mas eu falei que ia testar a sua interpretação e a sua boa vontade. Não é sobre 2024, é sobre Brasil. E no Brasil, ninguém jogou mais do que o Cano aqui, ninguém fez mais do que o Cano aqui. São 11 artilharias na carreira. Ele tem mais artilharia do que um monte de gente somada aqui, sendo 4 só no Brasil. E foi o que mais fez gols aqui, foi o que mais decidiu. Fora da área, ele tem bem mais mobilidade do que o Caleri e o Verratti. Ele é bom passador, ele tem finalização melhor com a perna ruim do que Caleri e Verratti. O Cano já fez gol do meio campo com a perna esquerda, quase do meio campo, né? O gol contra o Vasco, inclusive. Finalização de primeira, imbatível o Cano aqui. Leitura dentro da área, o Cano aqui é imbatível. Jogo de costas para finalizar, não tem como. O Cano tem vários gols de pivôzinho. Agora, jogo pelo alto é covardia, assim. Você não vai brigar com o Caleri e não vai brigar com o Verratti. Dito isto, é Cano e passa régua. E o aleatório? Tênis, beach tênis ou tênis de mesa? O mundo já deu essa resposta. Vinheta aí, vai. Pior que, pô... eu acho que isso aqui nem tem como discutir, viado. Beach tênis ou... não vai ver isso aqui. Mas, pô, não tem muito o que discutir. É tipo óbvio. Mas o cara tá falando do Cano do CR7, pô, viado, mas ele não mentiu, pô. Ele não mentiu nem nada disso, viado. E, porra, lógico que ele pega num recorte Brasil, né? Num recorte Brasil é exatamente isso. Ele não mentiu em nada do Cano.